nessa manhã linda, poder mexer, talvez confrontar a minha e a sua fé. Eu quero que você olhe para os frutos da sua vida por uma ótica diferente, porque na verdade muitos de nós olhamos do fruto como um benefício próprio, e ele é. Olhamos para o sucesso, para aquilo que conquistamos, como um benefício próprio, e ele é. Mas tem uma ótica na Bíblia, que o fruto que eu e você produzimos, ele é um motivo de adoração ao nosso Deus. É necessário, é imprescindível, é imperativo que você dê frutos. É fundamental que a tua vida seja uma vida frutífera. Tem alguém vivo aí? Porque quando você dá fruto, aí sim você é discípulo de Jesus. Abre a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15, versículo 7. Livro de João, capítulo 15, versículo 7 e 8. Depois deixa a Bíblia aberta no seu colo. Aleluia. Livro de João, capítulo 15, versículo 7 e 8. Antes de ler, fecha teus olhos. Peça que Deus fale contigo. Essa palavra não é para afrontar no sentido de incômodo, é para tirar a gente de uma zona de conforto. Deixa Deus falar, diga: Deus, fale comigo. Senhor, Espírito Santo, fale comigo. Dá liberdade para Deus, para que Deus possa falar com você. O meu alvo não é ferir, o meu alvo é trazer você para um lugar, tirar você de alguns lugares aonde você nunca deveria estar. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece a palavra que colocaste no meu coração. Senhor, me dê, Senhor Deus, sabedoria, transparência, para poder, Senhor Deus, ser usado por Ti, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que tem prazer, Deus, nas nossas conquistas. O Senhor tem prazer, Deus, em ver a nossa vida frutífera. O Senhor tem prazer, Deus, em podermos conquistar tudo em todas as áreas, Senhor. Pai, eu começo, Deus, esta pregação repreendendo todo espírito de derrota, de tristeza, todo espírito enviado para trazer destruição, pobreza, miséria, briga, intriga. Eu oro, Deus, contra todo espírito de morte, porque o Senhor é o Deus da vida. Eu oro, meu Deus, para que vidas possam ser tocadas, despertadas nesta manhã. E que a tua palavra, Deus, possa ser como uma espada, Senhor Deus, cortando todas as cadeias que nos prendem. Aqueles que estão, Senhor Deus, vivendo um tempo de frutificação, eu oro que o Senhor potencialize ainda mais. E aqueles, meu Deus, que estão parados, Deus, que o Senhor possa trazer, Deus, cura de toda paralisia, Deus, de toda cegueira espiritual, Senhor. Fale conosco nesta manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz o seguinte: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 8. Nisto, eu quero que tu entenda, quando fala nisto, está ligando ao versículo 7. Nisto é glorificado meu Pai,
em que deis muito, e assim vos tornareis. Então, irmãos, quem está falando é Jesus. Discípulo de Jesus, ele se torna discípulo quando ele dá frutos. Alguém vivo aí? Algum candidato a discípulo de Jesus? Ergue as mãos aos céus aí. Senhor, em nome de Jesus, libera, Deus. Libera nesta manhã o que tem que liberar, Deus. Tira o que tem que tirar, Senhor. Fale conosco, Senhor, do maior ao menor. Que possamos, Deus, ter uma vida frutífera e sermos discípulos que honrem o Teu nome, em nome de Jesus. Só quem recebe, aplaude e glorifica Jesus aí. Tome seu assento. Eu quero, nesse ensino de Jesus, e é muito rico, a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus usa o símbolo do que para nós não tem muito sentido, mas na nação de Israel tem 7 frutos que são extremamente extremamente relevantes na cultura deles, pelo que significam. E a videira é um dos frutos. A videira, ela lembra alegria, ela lembra festa, ela lembra prosperidade. E Jesus usa esse texto e ele se coloca numa metáfora como sendo a videira verdadeira. Porque, na verdade, o símbolo da alegria, da prosperidade e da comunhão verdadeira só vem de Jesus Cristo de Nazaré. O mundo vai tentar trazer alegria. O mundo vai tentar trazer comunhão. E o mundo vai tentar trazer prosperidade do jeito dele. Mas sempre terá prejuízos. É uma alegria momentânea. É uma festa momentânea. Que quando termina, fica um vazio tremendo. Mas quando você sai de uma festa como essa de hoje de manhã, a sua vida, a sua semana é abençoada para a glória do Senhor Jesus. Amém? A alegria verdadeira, a prosperidade, a comunhão vem de Jesus. Ele diz em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Satanás vai tentar enganar com falsificação, iludir você, numa vida de alegria momentâneas, busca por dinheiro e festas vazias. E é incrível que tem pessoas que às vezes escutam a palavra e pendem para esse lado. Quando Jesus diz que eu sou a videira verdadeira, porque teria videira, vamos junto, teria videira falsa. Tudo, exatamente tudo que Deus criou, Satanás distorce, para que de alguma forma ele possa ser adorado e ele possa exercer o grande sonho dele de ser como Deus. Significa que quando você está numa festa como essa, você está alegrando o coração do Senhor. Amém? Agora Jesus quer falar algo maior, e eu quero analisar com você o ensino da palavra. O livro de João, capítulo 15, 8, volta no 8 para mim ali. João 15, 8. Irmãos, como é que você entende esse versículo? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim. O que significa esse assim? Através disso, desta forma, vos tornareis meus discípulos. Eu não sei como é que você entende isso, mas para mim isso está no imperativo. Eu preciso ter uma vida frutífera. Eu preciso ter uma vida de transformação.
Eu preciso receber da palavra e deixar que a palavra entre em mim e me transforme. Eu não posso ficar ligado na videira e ter uma vida de derrota, de tristeza, de miséria. Porque na verdade o evangelho é o poder de Deus para transformação. Alguém vivo aí? É preciso que eu e você entendamos isso. E possamos dar liberdade para que Deus faça o que Ele quer fazer. Você não deve, não pode aceitar uma vida de derrota e de desgraça. Porque na verdade, aquilo que recebemos é transformador. Então a vida frutífera, e quando eu falo em frutífera, eu não estou falando de dinheiro, irmãos. Eu estou falando de frutífera e Jesus não falou de dinheiro. Ele está falando de frutífera em todas as áreas. Porque de verdade, existe uma liberação de Deus, e quem escreveu, quem ditou através do Espírito Santo, foi a boca do próprio Jesus esse ensino. O que Jesus está dizendo? Quando vocês dão fruto, vocês serão os meus discípulos. Sabe por quê? Porque ninguém quer seguir fracassado. Sabe o que atrai as pessoas? É quando elas veem Jesus agindo na tua vida, te dando vitória, te dando graça, te dando unção. Elas vão dizer: aonde você vai, o que houve com a sua vida? Você tem que dizer: foi Jesus que entrou na minha vida, transformou a minha história, e eu, aonde eu vou, onde eu boto a minha mão, frutifica, porque eu estou debaixo da unção dele. Algum crente pode receber isso? Pelo amor de Deus! Ai, pastor, mas eu estou passando por luta, estou passando por guerra, irmão. Não estou falando de momentâneo. É óbvio, e a palavra diz que no mundo teríamos aflições. Mas a mesma palavra diz que nós somos e devemos ser frutíferos. Apóstolo Paulo estava passando por aflição, estava preso numa cadeia, ele estava sendo açoitado, derrotado. Não! Mesmo na cadeia, o seu corpo preso, definhando, indo para a morte, ele estava escrevendo, e nós lemos o fruto dele até hoje na palavra de Deus. Ele continua dando fruto. Eu quero nesta manhã me rebelar contra todo o espírito de comodismo e de guerras e de lutas que nós temos, e parece que aquilo faz parte, a pessoa abraça aquilo. A minha dor de cabeça, o meu problema tal, irmãos, não é teu. A dor de cabeça não é sua. A doença não é sua, a enfermidade não é sua, a miséria não é sua, a briga no seu lar não é sua. Isso é um ataque do inimigo que você tem que lutar contra. Faz sentido que eu estou pregando para alguém? Jesus está dizendo que é imperativo que você dê fruto, porque quando você dá fruto, você se torna o seu discípulo. Ser discípulo de Jesus não é fazer parte de uma igreja. Ser discípulo de Jesus não é fazer parte de uma congregação. Ser discípulo de Jesus é ter uma vida frutífera em todas as áreas. Não confunda vida frutífera com tribulação momentânea. Porque eu me refiro que às vezes tem pessoas que vivem e andam e se acostumam, e passa ano, e vem ano, e fica, e a pessoa está na mesma. Não houve crescimento, não houve vida com Deus, não houve melhora, não houve transformação. Ué, que evangelho fraco é esse? Eu acho que vai ser o último culto da manhã que nós vamos ter. Você pode dizer: pastor, então,
Deus é o Deus dos ricos? Também é. Tu acha que para Deus é relevante? Ele é o dono do ouro e da prata. Não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de frutificar em todas as áreas. Não aceite um casamento pela metade, não aceite uma amizade pela metade, não aceite o ministério pela metade, não aceite ser um profissional pela metade, não aceite ser um filho pela metade, não aceite ser um miserável pela metade. Não, que até para ser miserável tem gente que é pela metade. Como é que está a vida? Ah, mais ou menos. Como é que está? Estou na luta. Irmão, quando vai sair da luta? Quando Jesus vai ser glorificado na sua vida, alguém vai falar com você como é que você está. Você pode estar na guerra como Paulo, aprisionado na cadeia, mas o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. O fruto que você vai dar não é para glória tua. Veja, o fruto quando acontece, no caso da uma uva boa, a pessoa glorifica a parreira. Nossa, que parreiral bom. Eu fui visitar em Bento Gonçalves os parreirais lindo, cachos lindo de uva. Mas duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a parreira. Segundo, quem é que cuida dela? Entenda, quando você dá fruto, as pessoas não vão olhar para a tua vida. Elas vão olhar para a parreira. Eu conheci esse miserável, isso era pobre, viciado, louco, andava por tudo que é lado, festeiro, andava no pezinho. Agora, olha a vida desse cara, olha a vida dessa mulher, olha o casamento, olha os filhos, olha o trabalho, olha a vida. O que aconteceu com eles? Você vai dizer: foi Jesus que entrou na minha vida, na minha casa, na minha família, transformou tudo que eu tinha, e hoje a minha vida é dele. Você precisa dar frutos. Você tem que mudar a tua mente, tem que mudar o seu coração. Você precisa dar frutos. E quando você der frutos, não é para a glória sua, é para a parreira e para o agricultor. Para ser discípulo, eu tenho que ter uma vida frutífera. Tem algum voluntário a ser discípulo de Jesus ainda aí? Só estou vendo dois, estou sem óculos. Tem algum voluntário aí? Diga em nome de Jesus: eu quebro hoje. Ah não, ergue a mão direita aos céus, faz direito. Diga comigo em nome de Jesus: eu quebro hoje todo espírito de acomodamento, de miséria, de guerra, de luta, de tribulação, de doença, de morte em toda a minha vida. Eu quero ser um ramo frutífero. Irmãos, eu sei que vai parecer ruim o que eu vou falar, mas ninguém segue fracassado. O cara está com o casamento destruído, vai pedir conselho para o cara, fala: pô, não cuida nem do teu. Está quebrado financeiramente, está cheio de problema. Não. E veja, tudo que eu e você precisamos, tudo. Me dá lá a Bíblia. Não tem um assunto, não tem uma área, não tem nada na sua vida, não tem uma pergunta que aqui não esteja a resposta. Então o problema não está na palavra nem no nosso Deus. Nós vamos enxergar nessa manhã que eu e você que precisamos melhorar. Agora veja, como que eu posso ter uma vida frutífera, pastor? É fácil você falar aí de cima.
Como que eu posso ter uma vida frutífera? Vamos ficar com o ensinamento de Jesus? Livro de João, capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele... Vamos junto, igreja, ele... E todo aquele fruto, todo que dá fruto, ele... Para que produza mais frutos ainda. Quer ter uma vida frutífera diante de Deus? Quer ter uma vida frutífera diante de Deus? Vai ter que aprender a suportar o corte. A tesoura vai pegar todo mundo. A tesoura vai pegar o galho que dá fruto, que não dá fruto, perdão, e o galho que dá fruto. Porque quando está falando de corte e de limpar, é a mesma tesoura. Pastor, qual a diferença? É na altura do corte. Quem não dá fruto é cortado na raiz e é lançado fora. Quem dá fruto é cortado nas pontas e tirado aquilo que está atrapalhando de você dar mais frutos ainda. Precisamos aprender. Agora o corte, pensa agora e entra na metáfora que Jesus trouxe. Agora você é o galho. Eu sou o galho. Para o galho, todo corte é doloroso. Nós não gostamos de corte. E faz parte. Todos nós seremos cortados em alguma área. Não é opcional a tesoura para todos. A diferença é a altura do corte. Aonde que vai ser cortado? Tudo que na minha vida está em desacordo com a palavra de Deus, precisa ser cortado. Sabe o que impede de você ter uma vida frutífera? São os galhos que às vezes não dão fruto e vão roubando a seiva. Eu tenho 2 parreirinhas lá no sítio e 2 anos que eu não podo, não deu nada. Porque são galhos para todos os lados. Não há uma canalização da seiva. Pastor, não estou entendendo isso, vou melhorar. Sabe, o que precisamos é que tudo na minha vida que não dá fruto, eu preciso deixar que Deus corte. Mas como que eu vou saber, pastor, o que tem que ser cortado? Tem alguém que vai falar para você. E ele fala. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Nós que o resistimos. Você sabe o que precisa ser cortado na sua vida. Ele vai falar. Pare de proteger os seus galhos através do orgulho, de hábitos, de vícios. Sabe, tem gente que já tem uma vida frutífera, mas Deus não vai cessar. Deus é um Deus que não permite acomodamento. Deus é um Deus de crescimento. Automaticamente tem coisas na vida de todos nós que precisa passar pela poda. Mas a gente se ofende com a poda. A gente protege para não ser podado. A gente se esconde para não ser cortado. Mas é você que está sendo prejudicado. É a tua vida que não está fluindo como deveria. Alguém entende o que eu estou? Deixe o Senhor cortar o que tem que cortar. Ele é o agricultor. O nosso Deus é o agricultor. Ele sabe o que tem que cortar. Agora veja. Qual a ferramenta que ele usa? Qual seria a tesoura nesse texto? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Hoje, através desta palavra, a tesoura está solta no meio da igreja. Pastor, não estou entendendo. Eu vou ser mais claro. Deixa eu dar um exemplo. Livro de Efésios 4, 28 ao 32. Diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Quem é que? A palavra. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que cuidar, como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Assim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós. Está falando, deixa eu cortar esse galho. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem como toda malícia. Antes sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quantas áreas a tesoura está falando aqui? E às vezes a gente olha isso e parece que não é conosco. A gente sempre acha que é ferido, mas a gente não fere ninguém. A gente acha que a gente está magoado, mas não magoou ninguém. Entende que a conta não fecha? Nós também magoamos, nós também entristecemos, nós também ferimos, nós também machucamos. Deixa a tesoura olhar para você e não olha para você como sendo alguém intocável. Existe uma chave do sucesso e você vai enxergar isso na vida de muitas pessoas. E quando eu falo de sucesso, de novo, não estou falando de dinheiro. Dinheiro faz parte também, é importante. Eu estou falando de vida equilibrada. Chama-se humildade. Humildade vem da palavra humus, significa pó. Eu sei de onde eu vim, eu sou pó. Eu não sou melhor que ninguém. Então, se eu me sinto e me posiciono assim, é fácil para mim olhar para alguém e falar, puxa, me perdoe, errei com você. E toda vez que alguém lhe pedir perdão, não fica sendo mais do que Deus. Perdoe. Sabe por que as relações se quebram? Por orgulho. Onde as pessoas são tomadas por dor e às vezes feridas reais, mas não deixam a pessoa consertar. Todos nós somos pecadores, irmãos. Todos nós precisamos da misericórdia de Jesus. Se não fosse a misericórdia dele, nós seríamos consumidos. Eu preciso ter um coração como o do meu Senhor. E as pessoas vão tendo uma vida ruim, um ambiente ruim, uma situação ruim, porque não consertam as coisas. Deixa a tesoura cortar. Às vezes a gente está muito arrogante, soberbo. Tem gente que perde oportunidades lindíssimas, ministerialmente, profissionalmente, na família, porque não consegue relacionar com pessoas. A gente precisa deixar, quando escutar uma palavra, uma pregação, irmãos, não tem nada mais importante do que culto. Agora, o jeito que tu trata o culto diz como é que Deus é na sua vida. Eu não entendo pessoas que vêm para culto e às vezes ficam distraídas com outras coisas. Você pode fazer o que fizer, mas na hora do culto, culto é culto. Entendeu? E não tem a ver com o pastor, não é uma desonra com o pastor, é uma desonra com a palavra e com Deus. Eu preciso ser humilde e dizer, Deus, eu posso ser o pastor. Eu amava, vou dizer aqui, os cultos que o pastor Jefferson fazia à tarde, porque eu vinha para cá e sentava ali na cadeira
Pastor, tu quer falar? Não, não, o pastor não está aqui hoje eu estou aqui para receber. Eu preciso ouvir de Deus. Alguém entende o que eu estou pregando aqui? Sabe quando teu coração passa a não valorizar o louvor, não valorizar o início do culto, não valorizar a palavra, não valorizar o Espírito Santo? Ei, a tesoura tem que pegar. Cuide o horário de chegar no culto. Você não chega atrasado no seu trabalho. E eu não estou aqui, pastor, é um culto de exortação. Não, é um culto de amor, porque Deus quer que a tua vida seja frutífera. O jeito que você trata as coisas de Deus, vamos fazer um megadog. Não, não, é para Deus. Ninguém aqui está fazendo nada para pessoas físicas. Nós estamos fazendo para a obra de Deus. Então, às vezes, só que a palavra está sendo pregada, Deus vai usar a palavra para cortar. Mas se você foge da palavra, se você escapa da palavra, se você foge do culto, como é que Deus vai cortar os galhos? E parece que cortar os galhos é ruim. Não, irmãos, é bom. A parreira que está dando um cachinho vai dar 10. Ele vai, numa palavra, às vezes numa chave, numa palavra que saia da boca do pastor, pode mudar a sua vida, a sua história. E não tem a ver com o pastor, é com aquele que está através do pastor falando. Cuide culto. Alguém entende o que eu estou pregando aqui? A gente é muito aberto, mas irmãos, deixa a tesoura pegar. Cuide horário, cuide forma. Culto é importante. Culto é culto, não tem nada mais importante do que culto. Toma cuidado. Não conversa. A gente fala demais. Você acredita que às vezes o pastor está pregando e a gente conversando? Isso é uma falta de respeito, não com o pastor, mas com a palavra de Deus. Eu preciso colocar a minha vida. É como se tivesse caindo água aqui e tem um vaso de flor que eu quero que regue e ele está longe. Eu tenho que botar ele debaixo da goteira. Eu tenho que estar alinhado céus e terra. Eu falei que a tesoura ia estar solta. Deus está nos amando. Amém? Como ter uma vida frutífera, pastor? Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Escute, permanecer em mim. A primeira missão não é de Deus. A primeira missão é: eu tenho que permanecer nele. A primeira iniciativa é minha. Você, quando saiu da sua casa hoje de manhã, você saiu definido, dedicado. Eu quero ouvir a Deus. Você está permanecendo nele. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Então, a primeira missão e o primeiro desafio é permanecer. Não é visitar, não é de vez em quando, é permanecer. Alguém entende o que eu estou tentando pregar? Quando você entregou a sua vida para Jesus, alguém já entregou a vida para Jesus aqui? Pega essa mão com alegria. Alguém já entregou a vida para Jesus? Você entregou o que para Ele? Ah, não, mas eu já fui no culto nesse mês. Com tristeza, a gente vê isso. Não se engane. A nossa vida, para ser frutífera, eu tenho que permanecer. Olha o exemplo que Jesus deu: uma parreira, um galho e fruto. 3 pessoas aqui me ajudam ligeirinho. 3 pessoas, só 3. Rápido. A irmã vem aqui desse ladinho. Marcos fica em primeiro, tu fica no meio, Cristiano.
Aqui, né? Isso, obrigado, querida. O agricultor, a videira. Mais uma pessoa aqui. Um menorzinho. Uma criança pode ser. Um pequeno. Vem. Caleb. Aplauda o Caleb aí, gente. Tá bem na ordem aqui, você viu? Eu pensei, se eu tivesse nessa ilustração, o que eu seria? O pai, o dono, o agricultor, o proprietário, a videira, o galho e o fruto. O que o Senhor está falando? Quando você, galho, permanece ligado em mim, você dá fruto. Agora, nós temos um grande problema. Qual o problema, pastor? É que nós amamos mais o fruto. Nós queremos ver a vida financeira mudada, casamento mudado, queremos ministério próspero, queremos fruto. Tudo certo. Mas a primeira missão de João 15 não é dar fruto. A primeira missão de João 15 não é você dar fruto. Qual é a primeira missão? Pegue a sua mão e coloque aqui no ombro dele. Permanecer. Quando o galho conectado com a videira, a seiva que vem da raiz entra no galho, capacita o galho, alimenta o galho, santifica o galho. Coloca a mão sobre ele aqui. O fruto é a consequência da conexão. Por que está fazendo tudo isso, pastor? Pense como tu vê culto. Pense como tu vê a tua vida com Deus. Aonde está posicionado o culto, adoração, oração, leitura da Bíblia na sua vida? Não, pastor, mas eu preciso dar fruto, eu tenho que ter 3 faculdades, eu tenho que ter 2 empregos, eu tenho negócios para fazer, e eu tenho. Tira a mão daqui, coloca a mão, as 2 mãos aqui. Eu fico e me volto só para o fruto. Eu preciso ganhar dinheiro, e eu não tenho tempo para isso, e eu tenho que fazer, não consigo orar, não consigo ler Bíblia, não consigo ter vida com Jesus. Eu sei que é bom, é importante, mas eu não consigo. Ei, você está errado, irmão. Sabe por quê? Você já morreu e não sabe, porque você parou de receber a seiva. Você não está recebendo mais a seiva. Pastor, mas está dando fruto enquanto a seiva está dentro de você. Mas um dia essa seiva acaba, o casamento acaba, o trabalho acaba, as coisas acabam, tudo termina. Por quê? Porque eu não tenho mais seiva. Estou conseguindo explicar alguma coisa para alguém aí? Então o seu papel não é o fruto. O seu papel, coloca a mão aqui de novo, irmã. É estar ligado na videira verdadeira. Coloca as mãos no Marcos. Cristiano, assim, isso. Porque de verdade, quem cuida da videira é o agricultor. O agricultor, ele capacita, habilita, fortalece a vida da videira. A videira com raízes profundas, ela libera uma seiva poderosa sobre o galho. O galho cheio da seiva, cheio do verdor, ele gera frutos abençoados e cheios de Deus. Aplauda e glorifica Jesus aí. Obrigado, meus irmãos. Não se apaixone pelo fruto. Tem gente que vem, pastor, mas eu quero a minha vida, meu casamento, eu quero. Isso é fruto. Como é que você vai conseguir? Se conecte. Participe de escola, participe do encontro com Deus, participe de coisas que Deus está colocando na sua mão. Tem projeto Amar, tem tantas coisas.
tem o culto de quinta-feira. É uma questão de reorganizar nossa vida. E Deus vai mudando, Deus vai transformando. Não ame mais o fruto do que o dono do fruto. Nunca posso abandonar a videira em busca do fruto, pois eu vou acabar perdendo. Trocar o abençoador pela bênção. Nunca. Tem pessoas que acabam fazendo negócio com Deus. Se tu não me der, eu saio. Se tu não fizer, eu não faço. Irmãos, isso é macumba. Com Deus, tu entrega a sua vida e confia nele. Ele é Deus poderoso. A vida frutífera acontece quando eu permito que a seiva entre dentro de mim. A mudança começa de dentro para fora. Diga comigo a verdadeira mudança. Juntos, a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Mas as pessoas vão ver o fruto que vai nascer através de você. Para mim, partir para o encerramento. O galho não come o seu fruto. O fruto que ele dá não é para ele, é para os outros. A sua família vai comer do fruto que Deus vai liberar sobre a sua vida. As pessoas da sua empresa vão ser impactadas pelo fruto de caráter que você tem na sua vida. Eu quero poder falar com o seu chefe, com o seu líder, e alguém falar: nossa, que funcionário top, que pessoa incrível. O seu líder de ministério vai comer do fruto da sua vida, não vai precisar estar insistindo. Você é aquela pessoa que se candidata e assim por diante. Seus filhos vão desfrutar da vida financeira, a sua esposa, seu marido, daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Quando você trabalha, você gera, tem muitos homens, pais de família, líderes, mulheres aqui, que trabalham para sustentar a sua casa. Da onde vem a motivação para acordar cedo e ir para o trabalho? É quando você vê a alegria do seu filho, recebendo algo bem cuidado, bem abençoado. Você precisa ter uma vida frutífera. Alguém está vivo aí? Agora, versículo 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e apanham e lançam no fogo e queimam. Aqui são pessoas que, veja, nem é o diabo às vezes que tira a pessoa da igreja, é o próprio Deus. O ramo que não dá fruto, o ramo que não progride, o ramo que não se desenvolve. Como assim, pastor? O que você quer dizer? Falando de pessoas que não deixam a seiva de Deus entrar. Acabou o culto. Nossa, foi tão bom. O que o pastor pregou? Não sei. Aquilo não entrou, aquilo não calou, aquilo não confrontou. O culto bom, irmão, o culto bom de verdade, é aquele que o Espírito Santo pega a gente e dá uma esfrega. Alguém já recebeu um culto assim? Mas tu sai dali tão melhor. Porque Deus é campeão de alinhar o que precisa alinhar. Não adianta você trocar de lugar, trocar de igreja, trocar de empresa, trocar de esposa, trocar de filho. Tem gente que quer sair da vida. Não, irmãos. Abrace a vida. Abrace com coragem o que precisa. Creia em Deus, que Deus vai te abençoar, te capacitar. O fruto vem dele. Agora, tem algumas pessoas que são detentoras das chaves dos depósitos celestiais. Como assim, pastor?
Eu venho de um tempo onde tinha lugares que eram fechados, chaveados, onde tinha comida. Alguns ambientes, alguns lugares assim. E tinha gente que ficava com a chave. A pessoa que ficava com a chave, todo mundo queria estar perto dele, né? E tem gente que tem as chaves dos depósitos celestiais. Quem são esses, pastor? Se permanecerdes em mim, não é ter um encontro com Jesus, não é ter um toque com Jesus, é permanecer. A palavra permanecer, ela traz um sentido de sempre. Na hora boa, na hora ruim, eu permaneço. Se permaneceres em mim e as minhas, escute isso pelo amor de Deus, palavras permanecerem em vós. É quando eu escuto a palavra e deixo a palavra entrar. É quando a palavra me diz algo que eu estou indo para a direita e a palavra fala, olha, o certo é a esquerda. Não importa o meu achômetro, o meu gosto, eu vou para a esquerda. Por quê? Porque a palavra está mandando eu ir para a esquerda. Isso é a palavra permanecer em mim. Pedirdes o que quiserdes e vos será feito. Essa pessoa tem a chave dos depósitos dos céus. Quando ela abre a boca, o céu se abre sobre a vida dela. A sua oração tem peso, a sua oração tem autoridade, porque ele não é um aventureiro com Deus, ele é um servo, um filho amado de Deus. Ele cuida das coisas do Pai. Tem alguém vivo ainda aí, irmãos? Eu não permaneço com a palavra de Deus, é uma ordem. Eu não fico teimando. A lei da minha vida é a palavra de Deus. Meu gosto, achômetros, são colocados em segundo lugar pela palavra de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Você entendeu que para ser discípulo de Jesus, eu tenho fases para passar. Não é o que eu digo que eu sou, é como Deus me enxerga. Agora, a certeza que eu tenho é que o sonho de Deus, o desejo de Deus, é que eu e você tenhamos uma vida frutífera. Algum candidato a essa vida frutífera, se coloca de pé em nome de Jesus. Queremos ter uma vida frutífera. Uma vida frutífera é uma vida de movimento a favor do fruto. Se você quer vida, fale de vida. Se você quer paz, lute pela paz. Se você quer prosperidade, trabalhe, estude e vá na direção da prosperidade. Agora, nunca esqueça o reino em primeiro lugar. Estou cansado, irmãos, cansado de ver gente. Pastor, ora por mim para que Deus me abençoe. E Deus abençoa, abre a porta, a pessoa sai por aquela porta. Porque não tem mais tempo para a obra de Deus. Não tem mais tempo para as coisas de Deus. Porque afinal de contas agora é muito ocupado e é muito próspero para dar o seu tempo para Deus. Deixa Deus cortar. Coloca Deus em primeiro lugar. No reino dos céus, não existe o topo. Quando você está no que os homens chamam de o topo, para Deus é só o início. Porque o nosso Deus é muito maior. Ele quer ver você crescendo, quer ver você frutificando, quer ver você dando frutos em todas as áreas. Mas para isso tu precisa decidir. Eu decido ter uma vida frutífera. Eu decido deixar a tesoura de Deus passar pela minha vida. Eu decido deixar que a palavra me guie. Eu quero entrar nessa aventura. Dizer, Deus, eu quero experimentar disso. E uma vida frutífera, irmãos, eu espero ter sido claro, não significa uma vida sem problemas.
Não. Acabei de falar do apóstolo Paulo que estava aprisionado, mas estava dando frutos. A palavra do Senhor por várias vezes, o livro de Salmos capítulo 1, ele diz que aquele que é conectado com os rios, ele dá o tempo no seu devido fruto, e tudo que ele faz prospera, mas ele está ligado em Deus. Quando você está ligado em Deus, a luta é momentânea, a guerra é momentânea, mas você se enche de fé, se enche de vida. É uma decisão. Significa eu quero sair da superficialidade e eu quero mergulhar em águas mais profundas. Eu quero deixar Deus tocar sobre a minha vida. Mas a primeira coisa que você precisa para ter uma vida frutífera é rejeitar a vida que não é frutífera. Como assim, pastor? Eu não aceito meu casamento como está, eu vou lutar por ele. Eu vou guerrear por ele, eu vou orar por ele, eu vou jejuar por ele. É o que a Bíblia manda eu fazer. Eu vou participar de cursos, eu vou fazer o que precisa. Eu vou lutar pelo que precisa. Deixa Deus tocar sobre a sua vida. Enquanto essa canção vai sendo ministrada, eu quero orar com pessoas que de verdade diz: chega. Talvez a sua vida já esteja muito frutífera. Eu quero falar que Deus tem mais. Ele é um Deus que não tem limite. Ele é um Deus que sempre vai ter mais. Depende de você querer mais ou não. Eu quero convidar você para nós encerrarmos esse culto. Se você quiser que a gente ore junto, venha para frente e venha pedir essa vida frutífera de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar. Eu não sei como é que você recebeu essa palavra, mas o alvo que o Espírito colocou no meu coração é uma igreja viva, uma igreja pulsante, é uma igreja humilde, é uma igreja que diz: Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais de Ti. Eu quero poder participar das escolas, eu quero participar de crescimento, eu quero crescer, eu preciso crescer. Não sei pra onde ir sem Tua presença.